Não, esse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito. A gente estava conversando um pouquinho antes nos bastidores, Sandra, um pouquinho sobre isso, né? O sujeito assume determinada posição política, né? Um cargo qualquer. E a gente cria uma baita de uma expectativa de um processo de transformação absoluto e a gente se frustra e fica criando uns discursos do tipo, olha, mas é pouco tempo de mandato, mas é pouco tempo de governo, mas não vai dar tempo. Gente, nem se fossem 20 anos de mandato. Por quê? Porque a estrutura, ela acompanha tudo isso que a gente está conversando. Então, é histórico, né, Marcelo? É, processo histórico e social. Então, o sujeito que ocupa essa posição, ele está dentro da estrutura. Ele não tem condições de transformar essa estrutura por dentro. Sim. O que ele consegue fazer é aquela história do jogador no meio de campo no jogo de futebol. É parar a bola no meio de campo, manter a calma, olhar, respirar e tocar a bola. É a única coisa que ele consegue fazer. Ele não consegue transformar essa estrutura. O máximo que ele consegue é, dentro dessa estrutura, fazendo o meio de campo, é dizer o seguinte: não, peraí, eu preciso dar de comer. Sim. Não, peraí. Né? Vamos dar o básico. Vamos fazer alguma coisa para tentar tornar as pessoas menos infelizes do que elas são. Né? Se a gente consegue fazer alguma coisa. Sim. Né? Mas eu não consigo transformar isso dentro dessa estrutura. Por que isso acontece? Porque existe um status quo, eu não quero usar essas palavras, mas existe uma situação que precisa ser mantida e quem quiser vir mudar essa situação, ninguém vai deixar? É mais ou menos isso, Sandra. Porque assim, se você... Assim, a gente pertence a uma estrutura que corresponde a um modo de produção da vida social vigente. Toda vez que você ocupa um cargo de poder dentro desse modo de produção da vida social, se você ocupa um cargo de presidente, um cargo de governador, um cargo de prefeito, você está dentro da estrutura. Então você tem que jogar o jogo dentro das regras do jogo. E para você jogar o jogo dentro das regras do jogo, você não pode subverter muito, né? Porque se você começa a subverter muito com um horizonte revolucionário, você precisa destruir essa estrutura para fazer isso. Se você começa a destruir essa estrutura se volta contra você. Você não consegue nem fazer nada, nem governar. Ou você é cuspido para fora da panela, ou você se adapta a essa estrutura. E aí você passa a ser um sujeito reformista. Você passa a ser um sujeito que se adapta à estrutura e começa a fazer o quê? Pequenas adaptações, pequenas reformas, né? Pequenas concessões. Sim. Para que você consiga se manter dentro da estrutura para poder fazer alguma coisa. Porque senão você vai ser projetado para fora dela. Assim, o que você está querendo falar é o seguinte: vão vir pessoas, existem pessoas que estão aí, outras que vão surgir com certeza, vão prometer um monte de coisa, vão falar que dá para mudar. Elas vão conseguir, na verdade, mudar uma coisa ou outra, mas não todo o processo. É isso que você está falando? Isso, exatamente. Que é difícil, que não vai... Que, na verdade, a gente não vai ter uma mudança radical nunca. É porque essa mudança, Isabel, ela precisa acontecer de baixo para cima. Essa mudança ela não consegue acontecer de cima para baixo. Não. Esse ritmo nosso, não.